Será? Bom, e aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lucianador para mais um vídeo. E será que isso tá feio? Vamos discutir um pouquinho. Vou trazer aqui nesse vídeo palavras do próprio Selbit sobre esses questionamentos e vamos discutir sobre isso tudo. Primeiro, vou explicar para vocês e dar contexto. Essas são as imagens das mudanças por alteração pelas alterações paranormal. O que acontece no novo livro que lançou, o Sobrevivendo ao Horror, suplemento oficial número 1 do Ordem Paranormal. A gente teve uma parte do livro onde explica como que funciona o novo Nex, né? Conforme você vai aumentando de Nex, características do seu corpo vão se alterando ali depois dos 50% para estarem contingentes com o seu elemento. E eles fizeram algumas imagens de sugestão, eu acho importante falar isso, sobre como que poderiam ser feitas essas alterações. Importante dizer que, por mais que sejam sugestões, isso é a definição oficial de uma forma padrão. Então você não pode, tipo, lógico que você pode, né? Mas assim, normalmente você não vai esperar que a partir da sua mesa seja aceitável para a parcela do público, para o mestre, para os jogadores, que do nada você decida que você é de sangue, só que você não vai ter características semelhantes a isso. Você recusa ter dentes grandes, tudo isso. Você quer começar a parecer de morte, mas o seu elemento é sangue. Então, cria um canon dentro do RPG, mas claro que a gente vai discutir isso também mais pra frente. E aí, teve essas imagens então, gente. Essa aqui é de quem usa morte. Ele vai perdendo então cabelo, vai ganhando umas veias mais fortes, olhos vermelhos, os dentes, uma feição um pouco mais torta e mais animalesca. Nós temos a morte, onde você vai perdendo toda a cor do seu corpo, você vai ficando pálido, olhos pretos, você começa a ter uma aparência velha, cabelos grandes, ok? E essas linhas vão surgindo do seu corpo. Nós temos então o conhecimento, que é o tema desse vídeo em principal, porque deu muita treta. Onde o que eles fazem é o olho amarelo, as veias ficando douradas, algumas marcas aqui no pescoço dele que também parece ser as veias dele ficando mais claras, uma pele ficando mais fina e mais magra, né? E você vê que ele vai até, acho que alongando um pouco o pescoço, ou no mínimo afinando. E o cabelo dele também vai criando uma cor dourada, ok? Então a gente vê isso de diferença nele. O cabelo dele também parece ter crescido na lateral, mas eu acho que é uma formação de mostrar que ele não se importa mais, quem sabe, com os cabelos dele ou algo do tipo. E nós temos a energia. Aqui na energia, nós vemos que ela, de um lado para o outro, né, nessa primeira mudança dela, ela só fica mais caótica. O batom dela começa a ser colocado de uma forma borrada, o cabelo dela já não é mais tão arrumado, e aí depois ela começa a ficar com uma pele translúcida, começar a ficar com uma cor rosa. Os cabelos dela, se vocês veem, pixeliza, né? Como se tivesse uma estética ali ao redor. E ela também já começa a utilizar coisas como fios muito no seu corpo, né? E também tem um fone de ouvido que muda da primeira, e nesse daqui o fone de ouvido é maior. O cabelo dela, a parte tingida, também cresceu. E aí a gente vem pro último estágio, onde o cabelo dela tem várias cores, a pele completamente translúcida. E por dentro ela é brilhante, energia. Ela grita, ela agora tá cada vez mais caótica e tal. Então nós vemos esta personagem também mudando. E a treta foi principalmente conhecimento. Por quê? Vendo na minha questão, vendo aqui de cara, eu acho que a galera só achou feio. Tipo assim, o personagem ficou magro, ficou com uma moçada. Eu acho que a galera não curtiu isso. Porque todos esses outros aqui é o que a gente chama de irado. Irado, virei um monstrão. O máximo que a galera não vai gostar é que ficou careca. Irado, virei um bichão da morte, maluco. Ai, nossa, virei praticamente pixel e energia. Já esse aqui, você virou conhecimento? Você olha pra isso e fala, esse cara é inteligente. Esse cara tem... Perdeu tudo, enquanto saber tudo é perder tudo. Esse cara não passa isso. Esse cara não passa isso de jeito nenhum. E eu acho que é por isso que a galera ficou com raiva e tal. Outra coisa que a galera ficou com raiva, a galera queria ver sigilo.
As pessoas queriam ver letras pra todo lado no corpo. Por mais que isso aqui embaixo pareça letras, não sei se são exatamente, mas eu acho que a galera queria ver uma letra passando no corpo, algo meio Kian e tal. Olhos, quem sabe, mais dourados e menos esbugalhados, como eles fizeram aí, e se enfocando mais na aparência de um olho bem brilhante. Quem sabe o cabelo, eu discordo até do cabelo ficar amarelo, tá? Eu achei estranho, ok? Eu achei estranho. Não tinha na minha perspectiva que quem mexia com morte deixava o cabelo claro, ok? Mas talvez seja uma interpretação que eu nunca reparei, ou uma interpretação nova. Eu sei que às vezes tinha mecha, né? Alguém ganha uma mecha de cabelo claro, mas esse pedação assim, eu achei estranho. Eu real achei estranho. Se fosse pra uma mecha ficar claro e isso fosse produtivo, né, gradativo, seria interessante que no final das contas o cabelo dele ficasse todo loiro, não? Eu acharia mais interessante se é pra demonstrar que ele vai aumentando esse sua questão com um dourado, ok? E a galera queria ver coisas douradas também. E tem, eu acho que a galera não percebeu, mas o brinco dele agora é de ouro. Não sei por que não fizeram a corrente ser. Às vezes é porque a imagem ia ficar feio, né? Tanto dourada aqui no pescoço. Mas o brinco dele ficou de ouro. Então não sei realmente. Mas, então, vem a parte que o Cellbit entrou nessa treta toda, né? Primeiro, vamos chegar aqui nessa imagem bem bonita. Eu acho que é uma interpretação muito legal do que poderia ser, ok? Que é do Raton. Ele falou o seguinte: minha versão de conhecimento afetaria de como o conhecimento afetaria os personagens. Vou deixar algumas explicações ali embaixo. Então você vê aqui que tudo ficou dourado, ele tá utilizando mais brincos, mais coisas, mais dourado em todo canto, como tivesse um brilho dentro da boca dele ou dentro do ouvido, como se a cabeça dele brilhasse, os olhos brilhassem mais. Uma coisa que eu vi uma galera falar é que poderia ter aura, porque conhecimento tem muito envolvimento com aura. Então se o personagem ganhasse uma aura dourada, seria interessante também. Mas vamos para a explicação do Raton sobre a versão dele, tá? Importante, ok? A versão dele, como ele falou aqui. Então vamos lá para as explicações dele. Deixa eu só aumentar isso para vocês aqui, ó. Primeiro, ele fala o seguinte: como os de conhecimento tem todo esse lance com ouro, achei que seria interessante se tivesse bastante elementos de ouro no personagem, como pincer, corrente, outras coisas do gênero. Além das veias douradas, quis fazer com que o conhecimento estivesse vazando dele, entre aspas, fazendo com que sua boca, nariz, ouvidos, olhos brilhassem o tempo todo, como os olhos quase que rachados por não suportar tanto conhecimento. Isso eu gostei, vocês veem que eles têm um racho assim no olho, um brilho. O cabelo um pouco maior, só para dar mais uma diferençazinha para essa frase do personagem. Até porque crescer cabelo é algo muito mais do elemento da morte. Por fim, a ideia descartada é que um terceiro olho se abriria na testa, mas achei too much, então deixei pra lá, no caso. Então, essa é a primeira explicaçãozinha dele aqui. Temos a segunda, que ele fala o seguinte. Parafraseando um pouco o que a Dragonesa disse, né, que ela acabou falando um pouco no Twitter sobre isso. A ideia dessa minha versão era basicamente fazer com que alguém olhasse para isso e pensasse: ok, eu quero jogar com um personagem de conhecimento. E eu acho que esse é o maior erro nessa imagem aqui. Você não olha isso, ok? E eu sei que a galera fala: não, mas é a sua interpretação, você faz como você quer. Pensa um jogador iniciante, olha essas 4 imagens aqui e fala: eu vou de conhecimento. Não vai de conhecimento, cara. Eu acho um erro, a mesma coisa que eu falei com o monstruoso, né? Quando lançou o monstruoso, e eu ainda tenho que fazer um vídeo específico sobre a aparência do monstruoso, o de energia não parece mais nada do que além qualquer um. Era, whatever, tá bom, ok, é um bicho aí. O de energia não falava: nossa, que bicho irado, quero jogar com essa coisa. Eu achei ele maluco, eu achei isso muito legal. Eu vou me inspirar nessa imagem pra fazer meu personagem. Aqui aconteceu com conhecimento.
Você pode olhar ali pro de sangue e falar, ai, não quero ficar desse jeito, eu não quero perder meu cabelo. Mas a boca monstruosa, talvez a galera goste. O de morte, esse estilo dele meio, já me fui, já tô morto praticamente. É muito pra um personagem que queira ser roqueiro. E o de energia, por mais que eu nunca goste dessa pele rosa aqui, né, que eles fazem, é ok, é uma diferença só. Quero ficar com os cabelos brilhantes, quero ficar com um pixel em volta do meu corpo. E não é muito difícil você pensar, olhando nessa imagem, nele sem ser com a pele transparente, ok? Mas o de conhecimento realmente não chama atenção. Ninguém quer, não chama atenção. E aí, prosseguindo aqui. E não é que o design original não esteja legal. Sim, exatamente. Está legal. Eu acho que ele só não chama atenção pro jogador médio, é o que ele vai falar. É que querendo ou não, um jogador médio de RPG vai olhar os exemplos e só vai escolher um visualmente legal. E infelizmente, os outros exemplos estão mais legais do que o de conhecimento. Exatamente, ok? Essa é exatamente a minha opinião. Que o problema não é a imagem estar feia ou não, é que a forma que ela trouxe não chama atenção para o elemento. E os elementos deveriam ser balanceados, né? Tanto na dedicação de você quando descreveu a imagem, seja o Selbit ou seja alguém da Jambô, quando mandou alguém desenhar, se dedicar a que todas elas tivessem o mesmo peso, que todas elas tentassem chamar o mesmo nível de atenção. E não adianta falar, ah, mas teve gente que gostou de conhecimento. Nenhuma dessas imagens deu treta. Lançou conhecimento, tá dando treta no Twitter. E aí, o Selbit viu essa publicação do Raton e comentou. Então, vamos lá pro comentário do Selbit. Ele falou o seguinte, ok? Eu adoro quando o Selbit, já digo logo pra vocês, vem e fala, porque eu já disse que, tipo, é melhor do que deixar a treta correr, ele dá a explicação dele, a interpretação dele. E por mais que muita gente ainda não vá gostar e ainda vá questionar, pelo menos ele falou o que tinha pra falar e tudo mais. Vamos lá. Achei sua arte bem legal. Dito isso, vou aproveitar a, entre aspas, sugestão para responder a todos que estão reclamando que as alterações de conhecimento são, entre aspas, simples ou decepcionantes. Esses entre aspas dele me fazem ficar um pouquinho chateado, porque assim, beleza que entre aspas está colocado numa situação de que não sou eu que estou dizendo, é outras pessoas e tudo mais. Só que eu senti uma diminuição. Porque alguns comentários estão saindo de controle e inclusive desmerecendo o trabalho dos artistas incríveis que trabalharam no livro, tentando, entre aspas, consertar o que não está errado. Vamos lá. Assim, eu não vou falar que não tem, ok? Comentários de pessoas até indo atrás, quem sabe, dos artistas e problematizando eles. Vi gente falar que as artes do livro está ruim. Eu vi gente falando isso. Mesmo eu discordando, eu concordo com que está num estilo artístico, muitas vezes, diferentes do que a gente tinha para o livro original de Ordem. Então, essa diferença artística faz a galera, às vezes, não gostar, tá? Mas falar que a arte tá feia, eu acho um exagero. Mas cada um tem a sua opinião, ok? Então, se alguém acha que a arte tá feia, que teve algum problema que artistas não se esforçaram, beleza. Tá falando merda? Tá falando merda. Mas é opinião, ok? Selbit, uma coisa. Eu acho que ele acabou diminuindo a crítica com essa frase aí. Ele pega nossas críticas, né, as críticas de quem não gostou, e joga pra baixo. Porque ele fala assim, tem gente falando mal, mas você está respondendo uma pessoa que não está falando mal. Eu sei que ele falou, aproveitando a sugestão para responder a todos que estão reclamando. Mas você está colocando todos. Todos. Você falou todos. Todos é todos. Então quem tá reclamando que só não chama muita atenção, quem tá falando que é feio por causa da arte, quem tá falando... Você botou todo mundo no mesmo balaio. E isso eu acho errado, mas beleza. Todas as alterações que vocês e vários outros estão sugeridos não são realizadas pelo conhecimento, são realizadas pelo personagem e são exploradas e explicadas na trilha Monstruoso. Eles não se aplicam a essa seção que você está sugerindo. Ok, estamos falando que as modificações não são modificações do elemento, são modificações do personagem. Ok. Então, olhando para essa imagem aqui, tá, gente? Eu concordo com algumas coisas do que ele falou. Que isso daqui é o que o conhecimento faz puramente. Que isso aqui é o que o conhecimento faz puramente. Você vê que não há uma mudança, uma escolha do personagem nessa imagem, nem nessa imagem, tá? Nem nessa imagem.
Mas e o fone de ouvido? Não foi uma escolha da personagem? Ou o fone de ouvido foi criação do elemento de energia? Pelo menos do jeito que ele falou, eu interpretei isso. Que tudo isso aqui é modificações do elemento, que não houve envolvimento do personagem, ok? Então, mas vamos seguir o Selbit falando, quem sabe fica melhor. Tatuagens são feitas pelo personagem. Concordo completamente. E isso é a mesma questão. Muita gente pediu sigilo. Não faz sentido sigilo. Sigilo vai estar em que língua? Conhecimento tem alguma língua padrão? Não. A gente vê as pessoas usando sigilos no Ordem Paranormal porque os scriptas usam sigilos. E eles usam uma língua para os seus sigilos. Mas sigilos, ou no caso, tudo relacionado ao conhecimento, não tem uma língua própria. Ah, mas tem a língua, o alfabeto do conhecimento, né? O alfabeto dos elementos. Ok, isso aí eu acho válido. Quando alguém fala, não, mas e se a gente tivesse no alfabeto de conhecimento? Beleza. Ok, isso aí faz sentido. Isso aí faz sentido. Mas também teria aquela coisa. Então, por algum motivo, imagens estão sendo escritas, letras estão sendo escritas pelo paranormal, porque a gente entendeu dentro do canon que era os scripts que ficavam fazendo tatuagem nos outros, né? E neles mesmo também. Apenas alteradas pelo conhecimento, ponto, né? Os personagens são... as tatuagens são feitas pelo personagem, apenas alteradas pelo conhecimento, exatamente. Elas ficam douradas por causa do conhecimento. Joalheria pode sim se tornar dourada, mas também são itens escolhidos pelo personagem, ok? Então, não existe uma transformação dourada. Então, você tá dizendo que, tipo assim, se o personagem usa prata e começa a se envolver com conhecimento, o dourado não vai... O item de prata não vai ficar dourado. Por que que o brinco dele ficou dourado? É isso que eu me pergunto. Se era pra não mudar... Então, você vai falar, então, que esse brinco dourado foi escolha do personagem. Que esse fone aqui foi escolha da personagem aqui. Então não faz sentido. Por que você botou escolhas de personagem dentro de uma imagem que deveria demonstrar coisas apenas do elemento, por exemplo? Porque você tá falando praticamente, eu não botei esse cara com imagem, com coisas douradas, porque isso é escolha do personagem. Tá, mas aí você fez isso em energia. Então meio que tipo assim, qual o sentido, Selbit? Vamos lá. O cabelo maior é do elemento de morte. Ah, eu acho que eu terminei, né? Dourado, torna-se dourado, mas ok. O cabelo maior é do elemento de morte, não de conhecimento, como ele explicou, né? Ele vai continuar aqui falando como você explicou. O que poderia tornar o exemplo confuso, visto que essa é a entidade com mudanças mais sutis. Ok. Eu concordo 100%. Eu acho que crescer cabelo foi desnecessário até nessa imagem. Mas é a interpretação do cara também, né, Selbit? A interpretação do cara também. E ele deixou bem óbvio, pelo menos ele, né? Mas beleza, você tá respondendo a todo mundo aqui. O Selbit tá respondendo a todo mundo aqui. Eu sei que muita gente vai começar a escrever fã ou hater, fã ou hater. Cara, é o que eu falei. Eu adoro quando o Selbit vem falar. Eu concordo em ele vir falar. Mas eu acho que ele falou bobagem. Ah, mas você quer saber mais do que o dono do jogo, o cara que criou o jogo? Ok, então não precisa nem me ouvir, né? Só comenta aí nos comentários mesmo, antes de entender tudo por trás dessa explicação. Vamos lá. Como você explicou, tal. O objetivo das artes na seção Alteração Paranormal é mostrar como a entidade naturalmente podem afetar cada pessoa, independente de suas escolhas. O conhecimento é obviamente a entidade que menos causa alterações físicas, graças à sua natureza. Não é uma seção. Olha como o outro lado te deixa mais descolado, e sim uma seção como o outro lado te deixa arruinado. É um livro sobre terror. Novamente, energia. Isso é a modificação natural de energia. Fazer com que uma personagem que não usasse fone de ouvido passe a usar fone de ouvido. É natural. É natural. Literalmente natural. Eu não posso usar uma caixa de som, não. Então, tipo assim, eu acho que a única explicação do Selbit é tipo assim: vou justificar conhecimento. Vou utilizar esses dois aqui de cima e vou ignorar a energia. É isso que ele tá fazendo aqui. Infelizmente. E você também vê aqui, ó, que a personagem de morte, ela deixa de usar brincos, ó. Por quê? Porque se isso aqui é natural, começa a crescer a morte e teu brinco cai. É isso?
Começa a mexer com energia, um fone de ouvido spawna em você. Ah, mas isso aqui é a escolha do personagem dessa imagem. Então por que que o de conhecimento não tem escolha? É o único que não pôde escolher nada. Entendeu? E aí ele fala, beleza, é um filme, é um livro de horror, é um livro de terror, Então por que que o vampiro é descolado? Por que o Raziel é descolado? Por quê? É um livro de terror, essa é a justificativa dele, né? Ou seja, ele falou do livro como um todo, ok? É um livro de terror, ok? Voltando aqui pra frase dele, ok? Que ele fala o seguinte, né? Vamos lá. Primeiro ele fala sobre a seleção e alterações paranormais, ok? Que ele fala sobre mostrar que a entidade naturalmente podem afetar cada personagem. E aí ele fala, ok? Não é uma sessão, olha como o outro lado te deixa mais descolado. Então aqui ele está citando a sessão. E sim, uma sessão como o outro lado te deixa arruinado. É um livro sobre terror. Por que que esse legionário aqui do turno da... não é esse não, cadê? Eu esqueci, mas este personagem aqui, por que que ele é tão descolado? Por que que ele é legal? Nossa, o paranormal fez uma cicatriz no braço dele. Nossa, que legal, o cara tá todo desenhado. Ah, mas ele vai justificar que isso aqui são escolhas do personagem e tal. Mas é um livro de terror, mostra o terror. Por que que a galera tá feliz? Por que que o Raziel é legal? Por que que o cara da morte é massa? Por que que o Nan Kuzo é muito legal? Por que que esse também é muito legal? Eu sei que ele ainda vai justificar um Nan Kuzo ali pra frente, tá, gente? Mas por que que o livro tem personagens legais, com artes legais? Não é pra mostrar o terror. Mostra um padre alterado, machucado pelo outro lado. Uma possuída que tá sofrendo. O livro é de terror. A gente passa aqui, tem imagens felizes. Imagens legais. Imagens massas. Então por que que quando é a hora de mostrar os personagens, eu nem tô com o livro atualizado no momento, mas por que quando é pra mostrar os personagens aqui, você justifica que o livro é de terror? Você pode falar, ah, mas a sessão é de terror, mas a tua justificativa com sessão é que isso aqui é o natural, mas conhecimento não tá natural aqui. Morte, ela perdeu os brincos, não tá natural. Então, tipo assim, pra mim não faz sentido ele vir com essa justificativa e falar dessa forma. Vamos seguindo aqui. Todas as outras artes de elemento também contêm designs bases de personagens simples para evidenciar o que está sendo descrito no texto, as alterações físicas não escolhidas. Fone de ouvido. Se você ver se você quer ver no livro uma sugestão de como alguém pode ser completamente fisicamente transformado pelo conhecimento e ficar estiloso, entre aspas, é só voltar na trilha monstruoso e ver a arte do Nankuzo. Tá cortado aqui, mas é isso mesmo. Ok. Então a trilha aqui, né? A trilha, cadê? Do Nankuzo é onde mostra que tem como ficar estiloso. Mas o livro não é de terror? Beleza, isso aqui é terror. Mas é estiloso. Tem como terror ser estiloso. Essa é a justificativa que eu posso dar, né? Ou não. Então, por que que isso é de terror e não é estiloso? Entendeu? Ordem Paranormal não é Cthulhu. Talvez esteja se tornando. Mas uma coisa que teve no Ordem Paranormal é que, tipo assim, o paranormal era uma arma necessária. Sim, não era uma arma que a gente deveria utilizar. Mas era uma arma tão necessária que eu acho que só o Veríssimo que não transcendia, praticamente. É uma arma tão necessária. Eu sei que tem outra gente, mas eu tô falando assim das pessoas principais. Acho que só o Veríssimo. Não lembro de outra pessoa assim importante. Ah, se Shizui e tal. Mas Shizui não teve um pingo de importância na história até agora, por mais que seja uma personagem legal. Eu não tô falando que a personagem legal não pode ter um pingo de importância na história, tá? Seguindo. E aí, vamos lá. Além disso, é uma arte exemplo. Um exemplo que o jogador médio de RPG vai ver e vai falar: eu quero esse personagem desse jeito aqui, porque ele é legal. E não, conhecimento não é legal. Além disso, e eu vou até tirar a arte da tela pra falar umas coisas, né? Não quero que os questionamentos que eu estou fazendo nesse vídeo caia na pele do artista, tá? O artista que fez essa imagem aqui, ele só quis trazer a interpretação dele. A resposta do Selbit acabou sendo no post dele, tá? Mas não cai nada do que
das críticas aqui como se fosse o artista lá que tá fazendo, tá? Ele agradeceu o Selbit e só falou, obrigado, valeu aí por elogiar minha arte. Então, vamos continuar aqui para finalizar o que o Selbit falou. Além disso, a arte é um exemplo que nem mesmo aplica todas as descrições que estão narradas no texto que ela ilustra, justamente para ficar explícito que cada personagem é transformado de maneira diferente. Novamente falando, tem gente que só vai ver a imagem. Ah, mas quem é burro e não lê, então tem que se ferrar mesmo. Tá bom, gente, justifica isso, mas não é uma questão que você pode ficar argumentando, se sentindo Deus do RPG, e que é culpa de quem não lê, a culpa é de quem não viu, a culpa é de quem não imaginou, quem não tem imaginação. Não. Vamos começar a obrigar todo mundo que joga RPG a fazer voz, ok? Se for desse jeito, porque é a pessoa que é fraca, a pessoa que não é boa o suficiente pra jogar RPG, a pessoa que não tem interpretação, que não tem imaginação, que não pensa fora da box, fora da caixinha, ok? Tem uma box inteira, pô. Eu falei box e apareceu aqui. Tem uma box inteira, literalmente descrevendo isso, que a aparência, que aparentemente muita gente está escolhendo ignorar. Sim. Próxima vez que o Kian aparecer numa Cinematic, você bota uma descrição na tela. Beleza, Selbit, não traz mais arte pro RPG. Vamos fazer o RPG todo oral agora. Não tem mais arte. Melhor, escrito. Porque a arte pro Selbit parece que não tem importância. Ele ter colocado essas artes aqui, né? Ele ter feito essas artes, de novo, não é uma crítica a artista nenhum que fez arte nenhuma, não sei nem quem são, ok? Mas ele pega e justifica que as pessoas não estão lendo, por isso que as pessoas estão se enganando, porque as pessoas não estão lendo, mas as pessoas estão vendo, Selbit. Você está colocando acima uma coisa da outra, ok? Seguindo, vamos lá. Se você disser um personagem com 7 ouros e pele douradas, graças ao conhecimento, você pode fazer isso. Ok, aqui eu não tenho crítica não. Só acho que o gamer médio não vai olhar para a imagem, não vai olhar para o sistema e vai ser a primeira coisa que ele vai pensar. Basta estar de acordo com o resto do grupo, mas esse não é o resultado mais comum das alterações de conhecimento e, consequentemente, falou coisa que eu não curto aqui. Olha, eu sei que ele ainda vai falar ali sobre o headcanon, ok? Mas assim, ele justifica o seguinte: você pode fazer o que você quiser, mas entenda que isso não é alteração comum de conhecimento. É quase como um mestre falando, ok? Para um grupo. Por exemplo, você quer ser um anão. E o jogador fala assim, pô, eu quero ser um anão rosa. Literalmente eu quero ser rosa. Rosa mesmo. Rosa choque. Bom, o mestre vai falar, pô, mas isso aí não é o normal, não é o padrão, né? Beleza, tá correto. Então a sugestão é que o mestre faça com que essa pessoa não seja um anão rosa, né? Fala assim, ó, não tem anão rosa. Você vai ter que dar uma super justificativa pra falar o porquê que o anão é rosa. O jogador desiste. Essa frase aqui fez com que até mestres mais, digamos assim, mais ligados no canon e que sejam mais rigorosos, falem para um jogador que dê a sugestão dos 7 olhos de conhecimento e fale para ele, ó, pode ir não, cara, isso não tem nada a ver com conhecimento. É tipo quando alguém quer fazer alguma mudança, tipo, eu vi uma galera interpretando, por exemplo, falando que o Arthur, né, que é transcendido na morte, o Arthur, ele ficou com cabelos brancos, né? E a morte não deixa os cabelos brancos, né? Mas a galera conseguiu explicar que foi, na verdade, o medo que deixou o cabelo do Arthur branco, não a morte. Vocês entendem que isso aí é uma mudança de canon? E que antes não era desse jeito? Que antes o Selbit perguntou, o que você quer mudar na sua aparência? E ele falou que queria ficar com uma mecha de cabelo branco. E o Selbit, como um bom mestre, deixou. Mas aí agora ele tá tendo que explicar e interpretar que na verdade isso aí foi uma alteração de medo. Se daqui a 2 anos medo não deixa o seu cabelo branco, ele deixa o seu cabelo lilás, a gente vai ter que criar uma nova interpretação do porquê que o cabelo do Arthur ficou branco.
Do mesmo jeito que todo mestre que seja dedicado ou que seja muito rigoroso vai ter que ficar indo atrás de justificativa pra tudo, porque o Selbit está oficialmente aqui falando 7 olhos e pele douradas, graças ao conhecimento, você pode fazer isso, mas basta estar de acordo com o resto do grupo, mas não é o resultado mais comum das alterações de conhecimento. Eu sei que ele falou, comum, então tecnicamente falando ele tá falando que pode, porque tudo pode. Ele nunca vai falar, não tem nada a ver com conhecimento. Seria impossível, mas você pode fazer o que você quiser, você que se lasca. Ele não vai falar assim. Aqui era um ponto, não uma vírgula. Para finalizar, a percepção pessoal / headcanon do que um elemento deveria fazer no universo de ordem é uma perspectiva exclusivamente sua. Sua. É nossa, Selbit. É nossa. É nossa. É nossa. Resultado mais comum das alterações. Ok, é nossa. E não necessariamente vai sempre condizer com as oficiais. E essa é a graça de um RPG. Cada um pode criar suas próprias histórias e seus personagens e seus próprios personagens. Uma das minhas coisas preferidas é ficar vendo os personagens originais que o pessoal cria usando o universo e os elementos do Ordem. E maneira criativa e maneira inspirada, ok? Acho que era de maneira criativa e inspirada, ok. Novamente, concordo aqui com a perspectiva do Selbit, todo mundo é livre de tudo. Minha questão é falar que muita gente se sente sim danificado por essas questões que o Selbit traz aqui, por não sentir que os seus jogadores vão querer isso, por não sentir que quer isso e por não sair da caixinha e pensar em outra coisa. Mas isso é normal. Pessoas às vezes preferem ficar nas caixinhas. Então sim, você acaba de canonizar. Mas ignora o canon. Sim, toda mesa que eu faço de Ordem Paranormal, o canon não existe pra mim. Eu jogo o canon no lixo. Porque é um lixo o canon? Não, porque eu não vou usar na minha campanha. Porque eu não quero a galera comparando o canon do Ordem Paranormal com o que eu faço. Mas novamente digo, novamente repito, novamente eu falo. As pessoas costumam jogar dentro do canon, porque as pessoas costumam se inspirar no seu RPG, Selbit. Eles querem a base da Ordem, com o Veríssimo, com a Shizui, com os jogadores de Ordem Paranormal aparecendo e saindo. Eu já fiz uma mesa para novato. Quando eu fiz uma mesa para novato, várias vezes as coisas que eles queriam. Eles queriam que o Ordem fosse igual, o meu Ordem fosse igual ao seu. Eles queriam um token, eles foram atrás de correr atrás de um artista porque eles queriam token personalizados. Eles não queriam mais usar o token que eu tinha colocado no token padrão, né? No token padrão não, né? Eu dei uma lista de tokens pra eles, gratuitos, né? Que eu tinha encontrado, né? Disponibilizado por artistas. E eles foram escolher, né? Uma mesa em off. E eles depois quiseram um token pra eles. Eles queriam... quando eles entraram numa mansão, que aquela mansão funcionasse como uma mansão assombrada. Tudo eles achavam que era uma coisa canon que ia aparecer. Eles falavam, nossa, imagina aqui, ó, pra nos salvar a próxima sessão, que eles estavam ferrados, eles falaram, pode chegar o Arthur, gente, pode chegar o Arthur e meter pau nas criaturas. E eu tipo, cara, desculpe, mas não tem Arthur aqui não. E é difícil para um novato entender isso. O novato quer referências o tempo todo pra Ordem Paranormal. E ele não vai ver essa imagem e vai querer fazer o conhecimento. Porque o livro não demonstra isso. Mas depende do mestre. E se o mestre for inexperiente também? Ele não vai interpretar isso aqui. Se o jogador falar que quer ter um olho rosa, sendo de conhecimento, você segundo aqui, você tá falando que pode, só não é normal. O mestre não vai deixar o cara ter um olho rosa e ser de conhecimento. Espero que isso tenha esclarecido para todo mundo e obrigado a todo o pessoal pelo apoio no livro. De coração, tenho ficado muito feliz em ver todo mundo satisfeito depois de tanto trabalho. E novamente eu falo para vocês, estou extremamente satisfeito, ok? Com o livro. Novamente falo pra vocês, até chegando aqui no fim do vídeo, tem muita gente que vai falar nos comentários, que vai dar a sua justificativa, que vai dar a sua explicação. Podem colocar à vontade, sem problemas. Sei que muita gente vai questionar falando, não, mas aqui é uma escolha de personagem, você tá levando a pé da letra uma coisa na energia, você tá levando a pé da letra uma coisa de morte. Mas pelo menos essa foi a minha percepção, sabe? Minha percepção é que o Selbit tomou dores que não precisava, né?
que ele devia sim responder, e eu acho que é o certo a se fazer, mas que, pra mim, pelo menos ele aumentou a polêmica pra mim. Tipo assim, eu hoje, quando eu acordei e vi esses personagens aí, que acho que já estavam lançados há tempo, né? Mas eu só vi hoje, dia 11, dia que tá lançando esse vídeo. E eu só falei, nossa, estranho de conhecimentos. Ok. E aí eu vi que no Twitter a galera tava se degladiando. Tipo assim, não era nada pra mim. Isso aqui não era nada pra mim. Eu só falei, ah, ok, ficou estranho. Não gostei não. Ok. Ah, energia foda. Não gosto dessa pele rosa dele não. É, fazer o quê? E aí o Selbit vem e tenta comprovar Red canonicamente por que que é. Aí depois fala que não importa. Mas ao mesmo tempo ele tá tomando a dor porque é que a galera tá questionando. Tá tomando a dor porque a galera tá modificando. Tá tentando justificar que o que a galera tá modificando tem nada a ver com o que é natural. Então, pra falar a verdade, ele problematizou uma questão que não deveria. Eu acho certo ele responder, é a opinião dele, ok? Então, respeita a opinião dele, eu acho que ela está errada. Do jeito mesmo, jeito que vocês podem achar que a minha está errada. Podem colocar aí na descrição, podem falar sobre. O vídeo era esse. Só o máximo de apoio ao livro. Quem quiser comprar o livro pode usar o cupom Escaraba aqui embaixo para ganhar um descontinho, ok? O livro não tá ruim, eu só acho que conhecimento tá feio e não tô falando de arte, estou falando do quão legal ficou a imagem, né? E tal. Então é isso aqui que falou com vocês, foi o Lúcio, seu narrador. E fui. Ufa, bom, vai dar treta. Pode comentar, gente.